Tá?
Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O homem da iniquidade. Para que possamos entender melhor, é importante trazermos à nossa memória, à nossa mente, o significado de iniquidade. O que significa iniquidade? É tudo ou todo aquele que se opõe, é contrário à justiça, à moral, aos bons costumes, à lei e à religião. Repetindo, é tudo ou todo aquele que se opõe ou é contrário à justiça, à moral, à lei, aos bons costumes e à religião. Religião é entendendo como religar-se a Deus. E a única coisa que nos religa a Deus é Cristo Jesus. Ele é o mediador entre nós e Deus. Então, a iniquidade refere-se a tudo que se opõe a Cristo Jesus. Em segundo lugar, para que possamos entender melhor, é importante sabermos como podemos identificar o homem da iniquidade. Como é que podemos identificar o homem da iniquidade? O texto bíblico, ele nos dá algumas características deste ser. Primeiro, é homem. Isso significa dizer que não é um ser sobrenatural. É um homem como um de nós. É também filho da perdição. É uma outra característica que nós encontramos no texto bíblico. Isso significa dizer que este homem está vinculado, está apegado à imoralidade, à mentira, ao vício, ao pecado em si, à desonra. Ainda outra característica é que ele se opõe ou se levanta contra tudo que se relaciona à divina soberania de Deus. Ele se opõe, se coloca contra tudo quanto se relaciona à divina soberania de Deus. E isso inclui a igreja. Essas características descritivas do anticristo ou do homem da iniquidade se faz presente, então, através do homem, no homem e através dos homens, que preferem a injustiça, preferem a perdição no sentido amplo da palavra, imoralidade, mentira, vícios, pecados da forma geral, e que se revoltam, rebelam ou rejeitam tudo que se relaciona a Cristo Jesus. Desta forma, amados, nós podemos concordar com o apóstolo Paulo quando ele diz que o mistério da iniquidade já opera. Isso significa dizer, e é fácil entendermos, que o mistério da iniquidade já opera em nossa sociedade. E fica muito mais fácil entendermos quando ligamos a TV para assistir, por exemplo, os telejornais. O que anuncia? Quais são as matérias principais exaustivamente batidas em todos os jornais ou telejornais? Fala sobre a imoralidade, sobre os vícios, sobre as desonras que se tornaram corriqueiras. Tão corriqueiras em nosso meio, amados, em nossa sociedade, que não é difícil encontrarmos em cada esquina e, quiçá, em algumas casas, alguém que as defendam. Por exemplo, já ouvi muitas pessoas falarem: por que não liberam as drogas? Por que não liberam as drogas? As drogas fazem parte da iniquidade. Liberar é concordar que as pessoas se viciem ou sejam viciadas, mergulhadas nesta droga ou naquelas drogas. E assim por diante. A imoralidade, os vícios e a desonra se fazem corriqueiras em nossa sociedade, assim como aqueles que se rebelam contra Cristo Jesus. Rejeitam a Cristo Jesus, se tornam cada vez maior o grupo que estão rejeitando a Cristo Jesus. E infelizmente encontramos até mesmo aqueles que se dizem crentes em Cristo Jesus
há aqueles que defendem ideias, princípios e governos anticristãos, como, por exemplo, a ideologia de gênero. Há muitos que defendem isso. É uma iniquidade, é contra Cristo Jesus, é anticristã, assim como formas de governo, como o socialismo ou o comunismo, é algo contra os cristãos, é anticristão, e há pessoas que defendem isto. A intensificação da violência e da impunidade, principalmente por aqueles que deveriam defender com unhas e dentes o cumprimento da lei. Por exemplo, aqueles que são pagos pela nação para julgar justamente, e o que eles menos fazem é julgar de forma justa. Isto é iniquidade. E está tão batido e é tão comum que nós já compreendemos como corriqueiros ou corriqueira e não damos a devida importância. A constante ou recorrente destruição das instituições que são bases da moral e do bom costume, como a família, a igreja, a escola, sofrem constante destruição, perdem o crédito, perdem a credibilidade e a autoridade. Cada dia mais é arrancado a autoridade destas instituições que são a base e protegem a moralidade da nossa sociedade. O aumento de uma oposição demoníaca. É importante, amados, em toda a sociedade termos uma oposição para que possa equilibrar a balança. Mas a oposição que temos visto é uma oposição demoníaca, que sequer tem a intenção de acrescentar, de edificar, de construir algo bom. O objetivo é único e exclusivamente de obter o poder para benefício próprio. Isto é iniquidade. Não é difícil entendermos que o anticristo, o homem da iniquidade, já está operando em nossa sociedade através da injustiça, através da ilegalidade, através da imoralidade. Ele já tem atuado, e atuado de forma tão constante que o mundo, a sociedade como um todo, já tem visto como algo comum, natural, corriqueiro. E esta é a estratégia eficaz de Satanás, fazendo com que a sociedade, o homem de bom caráter, de bom coração, o homem cristão, a mulher cristã, não perceba isso, porque quando perceber, a destruição já está tão grande que não há mais o que fazer. É como um ferrugem que atua de dentro para fora, atua aos pouquinhos, e quando você vê, aquele ferro já se tornou imprestável, não tem mais solução. Nós, crentes em Cristo Jesus, nós, Igreja Batista de Jardim Colégio, precisamos abrir os nossos olhos, vigiar, amados, vigiar e combater este homem da iniquidade, combater a iniquidade. Precisamos combater. Como podemos combater? A questão é, como podemos combater? O apóstolo Paulo apresenta duas atitudes que nós, crentes em Cristo Jesus, estou falando aos crentes em Cristo Jesus, devem tomar para combater a iniquidade. A primeira está no versículo 2 do capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2. Aqui: não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não vos demovais da vossa mente com facilidade. A palavra ou o verbo demover no grego significa abalar, cambalear, mover-se para lá e para cá, titubear.
Então, colocando estes significados dentro deste verbo, podemos entender que o apóstolo Paulo está nos exortando a não cambalear, a não titubear, a não ficar balançando de um lado para o outro. E como podemos não cambalear? Como podemos não titubear para que tomemos posição e atitudes acertadas? Tratar da nossa mente. A ação, o modo de vida de uma pessoa está intimamente relacionada, intimamente vinculada, fundamentalmente unida o que ela pensa. O que ela tem em sua mente vai determinar o seu modo de vida. Logo, se a mente do ser humano está dominada pela influência da carne, levará este mesmo ser humano a ter uma direção meramente humana, temporária, terrena, e a desconsiderar completamente as coisas espirituais. Tudo para ele será coisas deste mundo, normais, comuns. Entenderá desta forma. Por outro lado, a mente dominada pelo Espírito Santo levará o ser humano a viver sob o controle de Cristo Jesus, sob o controle dos ensinamentos e princípios estabelecidos através das Escrituras Sagradas. As coisas espirituais não serão loucuras, mas terá o discernimento, o entendimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, assim como conhecerá e entenderá o que o espírito ou o homem da iniquidade ou a iniquidade, o anticristo, tem agido e como tem agido. Uma mente controlada pelo Espírito Santo nos faz enxergar o mundo com os olhos de Cristo, não com os olhos humanos, mas com os olhos de Cristo Jesus. Isto nos dará discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Nos dará discernimento para escolher e tomar a posição de fazer a vontade de Deus e não se submeter, até mesmo por ignorância, ao homem da iniquidade ou ao anticristo. O que Paulo nos incentiva a fazer, amados, neste texto bíblico, é ter uma fé convicta, ter uma convicção de fé. E é isso que tem sido exigido e será exigido mais e mais de cada cristão. Em todos os tempos, o que foi exigido de cada um crente em Cristo Jesus, desde os primórdios do tempo, foi a convicção pessoal em Cristo Jesus. Não é a participação da igreja, não é pertencer à igreja, não é quantas vezes já li a Bíblia toda, mas a minha convicção pessoal em Cristo Jesus. É esta convicção que me fará viver de acordo com a vontade de Deus e enfrentar, não só enfrentar, mas vencer as oposições do anticristo, que cada dia se torna mais evidente e com mais poder. O que Paulo está nos incentivando é estarmos absolutamente convencidos de que nós somos de Deus e não somos mais deste mundo. Quando temos a convicção de que somos de Deus e não somos mais deste mundo, a nossa forma de agir, de pensar e de sentir não sofre mais o domínio da influência deste mundo, por maior que seja o número de pessoas que digam, ou que falem, ou que façam, a nossa atitude será de acordo com o querer de Deus, devido à nossa convicção de que somos filhos de Deus. Então não podemos nos comportar como filhos deste mundo ou como criaturas apenas deste mundo. O que Paulo nos incentiva é estarmos absolutamente convencidos de que os preceitos e princípios de Deus estabelecidos em sua palavra são soberanos, são imutáveis e são perfeitamente bons. Caímos em erro, amados. Deixamos nos influenciar pela iniquidade.
quando desconfiamos, quando não confiamos plenamente de que os princípios de Deus são bons para a nossa vida, que a vontade de Deus é bênção, custamos a aceitar isso, e por custar a aceitar, muitas vezes erramos, caímos em pecado, porque não queremos aceitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque não cremos que seja boa, perfeita e agradável. Sabemos que é da vontade de Deus, sabemos, amados. Não creio que um crente não tenha a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo dizer que está errado, que não está certo aquilo que está pensando, sentindo ou fazendo. Sabe que não é do agrado do Senhor, mas por que faz? Porque não consegue confiar que a vontade de Deus, contrária à sua vontade própria, é boa, perfeita e agradável. Hoje pela manhã estava conversando, ministrando a aula para os novos convertidos, e aqui quero abrir um parênteses para que os irmãos orem pelos novos convertidos. Olhem para que frequentem a escola bíblica dominical, tenham forças espirituais para estar presentes, para conhecer a doutrina bíblica e assim fortalecer, ter uma vida em comunhão com Deus, possam se unir à igreja. Orem, amados, orem pelos novos convertidos, para que cresçam e sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então eu estava ministrando a aula aos novos convertidos, falando sobre a ceia do Senhor, e para falar sobre a ceia do Senhor é importante falar sobre a Páscoa, porque quem não entende a Páscoa não entende a ceia do Senhor. E ilustrando a Páscoa para eles, falamos sobre o Cordeiro, como Deus queria libertar aquele povo através de uma ação compartilhada com o povo de Deus. E a parte do povo de Deus era escolher um cordeiro que fosse sem defeito, ao 10º dia daquele primeiro mês, matar o cordeiro aos 14 dias do mês, à tardinha, comer o assado, pegar o sangue e colocar na verga da porta e comer o cordeiro todo, pronto para sair. E lembrei aos irmãos que já haviam se passado 9 pragas, e em nenhuma delas, Faraó, o rei do Egito, permitiu o povo ir. Porque aquela ação de matar o cordeiro, colocar o sangue na porta, comer o cordeiro assado, os libertaria. Se pensarmos bem, é algo sem lógica. Sem lógica. Mas a lógica de Deus, para o homem natural, é loucura. E para nós, servos do Senhor, precisamos crer, precisamos ter convicção do que cremos, precisamos entender que a vontade de Deus, por mais louca que pareça aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, em nossa mente, é da vontade de Deus. Então façamos, porque ela é boa, perfeita e agradável. Aqueles que comemoraram a Páscoa do Senhor, celebraram a Páscoa do Senhor, foram libertos, não tiveram seus filhos primogênitos mortos. Hoje é a mesma coisa, amados. Hoje temos a oportunidade, o privilégio de ser igreja, de celebrar a ceia do Senhor. E quantas vezes deixamos de fazê-lo por achar que é coisa comum, sem importância. Paulo nos exorta a estarmos absolutamente convencidos de que a santidade de vida, ela tem resultados bons para o nosso viver. A santidade de vida não é vã, não é vã. E é isso que o mundo diz em sua iniquidade, dizendo: para que ser santo? Todo mundo faz ao contrário, todo mundo erra, todo mundo peca. Por que você vai ser santo? Por que você vai ser separado para Deus? Seja apenas meio separado para Deus, um pouquinho separado para Deus. Você já não foi à igreja domingo? Então aproveite a vida, seja feliz, conforme os ditames e princípios do mundo. Para que ser santo? O que Paulo está dizendo aqui, devemos ter convicção de que a vida que vivemos para Deus deve ser realmente separada. Devemos viver em santidade de vida constantemente. Todos os nossos atos,
Todas as nossas decisões devem glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus, por mais difíceis que elas sejam. Paulo nos exorta a estarmos absolutamente convencidos, irmãos, de que a iniquidade e todos os instrumentos de Satanás, bem como o próprio Satanás, é vencido pela palavra de Deus, pelo sopro que sai da boca de Deus. Veja o versículo 8 em sua Bíblia, o que o apóstolo Paulo fala: se não é isso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Por isso que em outra parte bíblica é acrescentado ou afirmado que nós, crentes em Cristo Jesus, que temos convicção de crermos no Senhor, convicção da fé em Cristo Jesus, somos mais do que vitoriosos, somos mais do que vencedores, porque em Cristo alcançamos esta vitória. Combatemos eficazmente o homem da iniquidade, mantendo firme as nossas convicções cristãs. Precisamos manter firme, não podemos cambalear, titubear como um bêbado para um lado ou para o outro. Devemos ser sóbrios no Senhor, pois assim, se vivermos sóbrios no Senhor, venceremos a iniquidade. Caso contrário, se ficarmos cambaleando para um lado e para o outro, estaremos de braços dados com o homem da iniquidade. Seremos e nos tornaremos pedra de tropeço, sinagogas de Satanás. E eu creio, amados, que os irmãos conhecem, sabem e já viram pedras de tropeço, sinagogas de Satanás, dizendo: eu sou crente, mas a atitude é completamente de um homem ou de uma mulher iníquo. Segunda atitude para combatermos eficazmente o homem da iniquidade, Paulo nos oferece no verso 3: não se deixar enganar, não se deixem enganar por ninguém, nem vos perturbeis, quer por escrito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Não se deixe enganar. Esta palavra que foi traduzida para o nosso vocabulário, para o português, enganar, seria melhor traduzida por seduzir. O que Paulo está dizendo é: não se deixe seduzir pela iniquidade. Não se deixe seduzir pela iniquidade. A mentira de Satanás, ela era propagada nos dias de Paulo através de espíritos proféticos, através de escritas e através de palavras. Usava-se o meio de comunicação natural para propagar a mentira, propagar a iniquidade. Não é nada diferente dos dias de hoje, que os meios de comunicação são utilizados por Satanás para propagar a iniquidade. No dizer de Paulo, os meios de comunicação operam sinais como prodígio da mentira, todo engano de injustiça e conduzem ao erro. Precisamos ter um imenso cuidado ao ouvirmos, recebermos notícias, sejam elas de qual fonte for. Precisamos ter um máximo de cuidado. Na verdade, devemos ser ou seguir o exemplo dos bereanos. Os irmãos já ouviram falar sobre os bereanos? Paulo, falando aos bereanos, chegando à cidade de Bereia e falando sobre Cristo Jesus, sobre as Escrituras Sagradas, eles, antes de concordar com Paulo, eles iam aonde? Nas Escrituras. Conferir tudo quanto Paulo estava falando, para saber se era verdade.
Ah, mas as notícias são atuais, a Bíblia já passou há muito tempo, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela é permanente, fala ao nosso espírito, fala à alma do ser humano. E a mentira de Satanás quer corromper justamente a nossa alma, o nosso espírito. Se conhecermos a verdade, o que diz as Escrituras? A verdade nos libertará. Precisamos conhecer. Há muitos crentes, há muitos homens errando, sendo conduzidos como gado para o matadouro, porque não conhecem a verdade, e se conhecem não querem cumprir, porque não veem as Escrituras como verdade. Mas nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos visualizar e ter absoluta fé, crença de que a palavra de Deus é esta, e segui-la. Gostaria que os irmãos prestassem um pouco mais de atenção nessa expressão que encontramos no texto bíblico. A iniquidade, ela é estabelecida no mundo segundo a eficácia de Satanás. Vejam o verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Viram aí no verso 9? Verso 9, capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Isso está escrito, amados, para indicar que a iniquidade, ela opera sim no homem, e opera através do homem. Não fiquem a esperar um ser sobrenatural para dizer, este é o homem da iniquidade. Não, ela já opera através dos homens, através das instituições constituídas. Ela já opera. Mas apesar de operar através e nos homens e através dos homens, ela tem a influência satânica. Se há algo sobrenatural na iniquidade, é a influência satânica. E é a operação segundo a eficácia de Satanás. Eu gostaria que os irmãos pensassem e me respondessem apenas em sua mente, em seus corações, para que possamos ver e entender essa eficácia de Satanás. Em que grupos de nossa sociedade existe a iniquidade? Em que grupos de nossa sociedade existe a imoralidade, a injustiça, a corrupção, a ilegalidade? Em que grupos de nossa sociedade? Pensem. A resposta mais correta seria em todos os grupos. E por todo mundo. Em todos os grupos podemos identificar a iniquidade. Em todos os grupos podemos identificar a imoralidade, a ilegalidade. Em todos os grupos podemos identificar a corrupção, algum tipo de corrupção. Então, como podemos combater algo tão extenso? Tão extenso. Parece-nos que ficamos de mão amarrada ao ver algo iníquo ou uma iniquidade sendo praticada. Eu não tenho o que fazer. Eu sou um pingo n'água. Uma andorinha só, os irmãos sabem. Isso influencia a nossa mente que não posso fazer nada. Que se lasque para lá. Enquanto não me atingir diretamente, vou ficar aqui na minha. Eis aí, amados, a eficácia de Satanás. É algo tão gigantesco que achamos que não podemos fazer nada. Como nós podemos combater isso? Algumas ideias são tiradas, vêm à tona em nossa própria sociedade. Como, por exemplo, devemos investir mais em educação. Correto? Perfeito. Devemos investir mais numa justiça mais célere, mais rápida, para combater a imoralidade, para combater a iniquidade. Correto? Perfeito. Precisamos investir na família. Perfeito? Correto.
Mas todas estas ações, amados, elas se tornarão infrutíferas se não forem recheadas com uma fé obediente e convicta em Cristo Jesus. Todas essas ações cairão por terra, não surtirão efeito se não forem através da fé obediente e convicta em Cristo Jesus. Isso por quê? Por causa da eficácia de Satanás. Só se combate Satanás e vence através de Cristo Jesus. Não há ação corretora, não há presídio nesse mundo, não há ação governamental que possa transformar o coração do ser humano. Só Cristo Jesus. E se você quer cooperar para que o homem da iniquidade ou a iniquidade cesse em nosso país, devemos investir pesado em oração, devemos investir pesado em missões, devemos investir pesado no evangelismo, sermos nós evangelizadores, testemunhas fiéis de Cristo Jesus. Paulo vai ainda mais longe, ele fala que Satanás opera eficazmente através do poder, através de prodígios, através de sinais. E eu não sei como está escrito aí na versão que você tem em suas mãos, mas aqui nas minhas mãos, no versículo 9, tenho uma boa versão que diz, ou que escreve, né, a palavra aí. Está lá, com todo poder, vírgula, e sinais, vírgula, e prodígios da mentira. Poderia usar apenas vírgula, né? Poderia estar escrito aqui, com todo poder, vírgula, sinais, vírgula, prodígios, vírgula, da mentira. Por que não usou a vírgula e tem esse E? Adição. Muito bem quem respondeu. Então é poder mais sinais, mais prodígios. Não é uma coisa e outra, é uma coisa mais outra. Ele age com poder. O anticristo, o homem da iniquidade, tem poder para oferecer ao homem natural vantagens extraordinárias neste mundo. Os irmãos lembram da tentação de Cristo, ou de uma das tentações de Cristo, em que Satanás pega o Senhor e leva para um lugar e mostra todos os reinos deste mundo? Ele fala o que para Cristo? Tudo isso será seu, se me adorar. E é isso que ele oferece. Ele tem poder para isso, para oferecer. E é por isso que encontramos algumas vezes a casa lotérica apinhocada de gente, para fazer o mínimo, apenas riscar um papelzinho, investir pouquinho e se tornar milionário. Ele tem poder para oferecer. E muitos têm sido. Além desse poder, ele opera com sinais. Que sinais são esses? Ele pega e fala, olha, está vendo esses daqui? Esses daqui, ó, me adoraram. Foram usados como homens da iniquidade. E olha como eles estão bem. Olha como eles têm autonomia. Nem a justiça desse mundo pode contra eles. Eles têm dinheiro, vai lá, paga. Estão soltos. Fazem o que querem, quando querem. São sinais. São sinais. Sinais de que outros se deram bem seguindo a iniquidade. Ele opera também com prodígios. O anticristo, o homem da iniquidade, seduz o homem com promessas de milagre. Promessas de milagre. Que promessas são essas, amados? Algo que você tem dificuldade de alcançar, o que você almeja, e tem lá, poxa, eu gostaria tanto de ter. Ele oferece como algo fácil de obter. Basta enganar, basta mentir. Querem ver um exemplo? A questão do governo oferecer ajuda financeira ou ajuda auxiliar de forma de finanças.
Quantos? Infelizmente, até alguns que se dizem crentes, enganam, burlaram os meios para conseguir esta ajuda, para se completar, e mesmo sabendo que não tem direito, mas burlaram de alguma forma, conseguiram burlar de alguma forma para alcançar um bem material que não tinha direito. E ficam felizes com isso. O anticristo seduz o homem a mentir e a enganar. Alguns estudiosos falam acertadamente que Satanás usará inclusive a ciência para que, através das conquistas da ciência, o homem, o ser humano, possa desacreditar de Deus, possa abandonar a fé, se tornar descrente no poder e na existência de Deus, através dos alcances ou vitórias da ciência. Isso significa dizer que o homem vai crer, acreditar, ter fé mais na ciência do que no próprio Deus da ciência. E não estamos longe disso, irmãos. Não estamos longe disso. Ontem estava vendo uma reportagem sobre a autonomia robótica, ou o ensinamento, a instrução de computador, no meio, como funciona o computador, e na reportagem nos foi ventilado ali que muitas profissões deixarão de existir em 20 anos. Deixarão de existir. Não existirão mais. Muitos de nós hoje usamos o celular para transferir, para pagar. Não precisamos ir ao banco. Raramente. Só para sacar algum dinheiro, pouco dinheiro, porque não podemos andar com muito pouquinho dinheiro. Mas a maioria das transações se fazem pelo celular. Quem é que nos atendia no banco? É necessário muitos caixas? Não, a maioria está fazendo pelo celular. E estão diminuindo cada vez mais para que a pessoa procure o meio, esse meio, né, para poder fazer as suas transações bancárias. Tal poder, sinais e prodígios serão operados pelo homem da iniquidade, o anticristo, e são chamados por Paulo de mentirosos. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o final da expressão do verso 9. Ele fala, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Mentira. Satanás é o pai da mentira, e a iniquidade é a materialização da mentira neste mundo. Através da mentira, ele tem apenas um objetivo: enganar para destruir-nos. Não quero dizer que a inovação tecnológica, o avanço científico é algo ruim. Não, não é ruim. Mas será transformado em algo ruim quando for baseado, influenciado pela iniquidade. E nós temos N exemplos em relação a isso. A música não é algo ruim, os instrumentos não são algo ruim, mas sendo utilizado iniquamente, são transformados em algo pecaminoso, em algo errado. Nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos abrir a nossa visão, enxergar, vigiar e combater a iniquidade. E combatemos esta iniquidade quando temos convicção da nossa fé. Abramos, amados, os nossos olhos. É chegado o tempo de exercitar a fé que dizemos que temos em Cristo Jesus, mas com convicção, com fervor, uma fé obediente, uma fé convicta que nos faz agir de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com os parâmetros deste mundo. Nós devemos nos submeter integralmente a Cristo Jesus, vigiando em todo o tempo, para que não venhamos a cair nas astutas ciladas do inimigo. E Paulo exorta àquela igreja, a partir do verso 13 em diante:
Ele diz, do 13 ao 17: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Diante disso, só podemos dizer amém. Que assim seja. Louvado seja o Senhor por isso. Eu gostaria de entoar o hino 456 do Inário para o Culto Cristão. Lucas, o irmão conhece? Pode redigir?